Oi, gente, esse mês de abril foi realmente recheado de muitos recebidos por aqui. Não estou reclamando, mas eu até comentei no meu Instagram que tinha muitos livros para eu falar a respeito desses recebidos e que eu já estava enlouquecendo quando eu olhava para o lado, porque aqui na minha frente fica a minha cama e do meu lado tem uma mesinha de cabeceira. Aí eu olhava para o lado, ficava vendo aquela pilha de livros recebidos e ficava pensando, meu Deus, eu tenho que gravar logo isso antes que chegue mais coisa. Mas esse momento finalmente chegou. Estou aqui com duas pilhas bem grandonas, eu tive que dividir mais para poder vocês não pegarem spoiler de quais foram esses recebidos. Mas estão todos aqui, eu vou falar um pouco sobre os livros que eu recebi nesse mês de abril. Vamos? Oi, gente, meu nome é Maria Antônia e você está no Literatoando. Vou começar mostrando os livros que eu recebi da editora Companhia das Letras. O primeiro recebido foi esse, A Nova Era do Império, de Karen D. Andrews. Eu acho que ele é estadunidense, é um sociólogo especialista em estudos negros e professor do Departamento de Ciências Sociais. Aqui é a fotinho dele. Eu adoro a editora que coloca foto do autor no livro. E aí esse livro, ele promete falar sobre como o racismo e o colonialismo ainda dominam o mundo. Eu vi que ele traz alguns conceitos logo na entrada, ainda não comecei a ler, mas vai ser lido em breve, porque eu acho que combina muito com o que eu estou estudando no mestrado, né? Traz no início alguns conceitos que eu acho que são interessantes, como de capitalismo racial, nostalgia colonial, patriarcado racial, e dando uma folheada assim, eu vi que ele fala sobre temas que são muito atuais e traz também referências da cultura pop. Eu vi que ele cita The Crown, que é uma série que tem até na Netflix, eu acho que tem na Netflix, e mistura isso com história. Vai ser um livro muito interessante, estou super ansiosa para ler. Provavelmente eu vá começar em breve, ou então pegue alguns capítulos assim, para poder ler isoladamente. Recebi também da Companhia das Letras o livro Perfeita na Teoria. Esse aqui eu já li, é da autora Sophie Gonzalez, a foto dela. Junto vem um marcador daqueles de cortar, que eu sempre corto. Eu vejo um monte de gente falando, ai, eu detesto esse tipo de marcador que vem colado, porque eu não corto e tal. Eu sempre corto, gente. Só que eu já li esse livro. É um livro que vai contar a história da Darcy. Ela é filha da professora de biologia. Ela pega uma chave de um armário da escola e começa a espalhar que ela dá conselhos amorosos de relacionamento em geral, amizade, qualquer tipo de conselho, se você manda uma cartinha lá pro armário e assina embaixo o e-mail. Então ela responde por e-mail. Um belo dia ela tá lá recolhendo as cartinhas e um garoto encontra com ela fazendo isso. E aí, enfim, várias coisas vão acontecer a partir disso. É um livro que eu gostei muito de ler, é um livro de romance adolescente, então já vá sabendo, mas ele tem muita representatividade, tem representatividade trans, não são coisas que são abordadas assim com profundidade na história, sabe? O que eu não acho que seja um problema, porque é um livro que vai trazer personagens diversos, mas que as particularidades, a diversidade não vai fazer diferença no enredo principal. É um livro muito legal, já li, recomendo. Se você gosta de livros adolescentes com um romancezinho assim, clichê, gostosinho de ler, esse é um livro para você. Se você não gosta desse tipo de leitura, se poupe, porque é isso que você vai encontrar aqui. Para adolescentes, eu acho que é um ótimo livro, assim, que tem muita diversidade. E eu gostaria de ter lido na minha adolescência esse tipo de coisa, então me realizo hoje em dia lendo as coisas que as editoras me mandam e que tem essa temática. Veio junto um caderninho, tipo as folhinhas que eu imagino que ela deve receber no armário. Obrigada, Companhia das Letras. E eu recebi mais uma coisa da companhia, pelo selo da Alfaguara, o livro Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. É uma autora nacional, é o segundo romance dela. Vi Érica, do Um Trecho Predileto, falando sobre ele no Instagram. Eu fiquei super curiosa, então ele pulou aí na frente das minhas leituras, porque eu fiquei muito curiosa para ler esse livro aqui. Aqui diz: Damiana nasceu no interior de Goiás e ainda jovem se mudou para Brasília para ser empregada doméstica em uma casa de família. Durante sua rotina de trabalho, ela começa a ver uma movimentação estranha de moças que aparecem para entrevistas. Meses se passam e nenhuma delas é escolhida, até que a proposta se vira para a própria Damiana.
ser barriga de aluguel para o casal. Essa será apenas a primeira decisão crucial que a jovem enfrentará. Ao longo de seus anos férteis, ela precisará entender seu papel no mundo, sua ligação com o outro e até onde está disposta a ir para cumprir seus desejos. Me parece interessante. As letras são bem grandonas, é um livro que não é longo, é curtinho. Ela é de Goiás, jornalista formada pela Universidade de Brasília. Eu esqueci de falar, mas a Sophie Gonzalez, que é a autora desse livro aqui, é australiana. Recebi essa minha mais nova parceira, editora Contracorrente, que começamos uma parceria recentemente, me enviou Cárcere da Agonia. É um livro de não ficção, na verdade, que vai contar a história de várias pessoas que foram encarceradas. Se eu não me engano, a grande maioria, se não todos, são homens. Não são todos, mas a maioria são homens. E vai retratar de alguns estados do Brasil. Tem aqui do Ceará, Maranhão, Bahia, Amazonas, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vai falar sobre esse processo jurídico e de encarceramento de pessoas aqui no Brasil. Eu acho que deve ser muito interessante a leitura. Estou bem ansiosa para fazer a leitura desse livro aqui, eu acho que vai ser impactante. E um outro livro que esse eu escolhi é porque eu estou ouvindo muito falar sobre Florestan Fernandes no mestrado. E aí eu pedi para a editora Contracorrente o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, do Florestan Fernandes. É um livro imenso, gente, e pesadíssimo, mas ele está dividido em 2 livros aqui dentro. O primeiro é O Legado da Raça Branca e o segundo é No Limiar de uma Nova Era. Eu acho que é um livro que vai ser interessante porque, olhando assim o sumário, ele parece racializar a pessoa branca. A maioria dos autores, quando vai falar sobre questões sociais e aí vai discutir a questão de raça dentro disso, muitas vezes coloca o branco como sendo universal. E pelo que eu vi aqui, parece que o autor vai fazer uma discussão a respeito disso e de muitas outras coisas. É um livro imenso, então com certeza tem muita coisa aqui. Provavelmente eu vou ler alguns textos do livro e posso trazer algo no Instagram a respeito desses textos que eu leio. Se você quiser conteúdo a respeito dos textos desse livro, você coloca aí nos comentários para eu ficar sabendo. Vem falando sobre isso do mestrado, né? Essas minhas novas buscas por leituras que sejam mais profundas a respeito da sociedade, muito porque eu estou imersa agora, né, nas ciências sociais, por conta do mestrado. Eu adquiri 4 livros e eu acho que são livros muito interessantes. Eu vou ler com certeza eles o mais breve possível e se você quiser também conteúdo sobre esses livros aqui, você comenta aí. O primeiro foi Racismo Estrutural, porque eu vou ter uma aula com o autor desse livro, Denis de Oliveira, e também porque ele tem um olhar a respeito do racismo estrutural que é um pouco diferente do Silvio Almeida. É um autor marxista que vai olhar para essa questão histórica na hora de retratar, então estou super curiosa. Queria também, né, ir para a aula já tendo lido a obra do autor, ido na fonte, enfim. Eu acho que deve ser um livro muito bom. O outro livro que eu comprei foi Do Socialismo Tópico ao Socialismo Científico. É um livro bem introdutório sobre a questão do socialismo, que é uma coisa que eu estou me debruçando. E aí eu comprei também e já iniciei a leitura de um capítulo, o livro Capital. Eu até falei sobre ele num Reels que eu soltei lá no Instagram, vai lá dar uma olhada, que são 6 livros de não ficção que eu vou ler em breve, que eu preciso ler, e esse daqui tá no meio, né? Esses 2 estão no meio. O livro do Capital, eu li o capítulo 5 e eu recomendo muito. Assim, eu acho que às vezes, foi até uma coisa que eu falei quando postei nos stories a respeito da leitura do Manifesto Comunista que eu fiz. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam tanto de alguns livros e alguns autores como se fosse algo impossível e afasta as pessoas mais do que qualquer coisa. E aí o que eu vi lendo o Manifesto Comunista, que eu mesma tinha essa impressão de que eu não ia conseguir entender nada, foi uma leitura bem tranquila, assim, deu para entender. E lendo o capítulo 5, que é um dos capítulos mais importantes desse livro aqui, que é super importante de maneira geral, do livro Capital do Marx, é que dá para entender sim. É só porque é um livro que vai falar sobre contexto histórico, mas também traz muitos conceitos. Só que o próprio autor, ele explica esses conceitos no desenvolvimento do livro.
Então não é tão impossível assim quanto falam e quanto deixam parecer. Enfim, eu recomendo aí, quem quiser ler um capítulo aqui do Capital, eu recomendo o capítulo 5, é um ótimo capítulo, achei muito interessante e é um livro que vai mesmo destrinchar, analisar como que funciona o capitalismo. Vou ler o resto, né? Não sei se eu vou concordar com tudo que Marx fala, mas esse capítulo que eu li eu gostei. E o último adquirido foi esse aqui que eu queria há muito tempo, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. É uma reunião de textos da autora. Alguns textos são muito conhecidos, a gente encontra aí na internet. Eu até fiz um post também falando sobre quem era Lélia Gonzalez e falando alguns textos que você encontra gratuitamente na internet. Tem o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Desses textos que eu citei lá, também se encontram aqui nessa coleção. E aí eu resolvi comprar esse livro que já tinha muito tempo que eu queria, porque Lélia Gonzalez é base para tudo, né? Ela pensou as questões relacionadas à sociedade e também a pessoas negras na sociedade. Não sei se está dando para ver direitinho, mas tem muitos textos dela aqui que são super interessantes e com certeza eu vou lendo aos pouquinhos. Inclusive, gostaria até de trazer um conteúdo, provavelmente farei um conteúdo falando sobre alguns dos artigos e as ideias principais desses artigos da Lélia. Agora vamos voltar para os recebidos desse mês. Eu recebi do autor o livro A Nancy. É um livro infantil, mas assim, gente, esse livro aqui foi por Catarse. Eles me mandaram o kit completo. Veio o marcador do Lucas, vieram imã. Olha que coisa linda. Uns cards que eu vou fazer um mini quadro assim, porque tá lindo demais. Ó, as ilustrações. Enfim, parece ser um livro muito interessante, que eu vou ler em breve, com certeza. Aqui fala: quando a Nancy decidiu comprar o baú de histórias de Niame, o Deus do Céu, parecia um dia como outro qualquer. O mundo era um lugar sem vida e sem esperança, e as pessoas viviam tristes e com medo. Sabendo que Niame guardava todas as histórias que existem, inclusive esta, em um baú dourado ao lado de seu trono, o Deus Aranha teceu uma teia em direção ao céu, determinado a pagar o preço que fosse para poder compartilhá-las com todo mundo. Um lugar sem histórias é um lugar muito perigoso. E a Nancy sabia disso também. Ah, já tô apaixonada. Nem li ainda, mas já tô apaixonada. Recebi os 2 livros que continuam as Crônicas de Nárnia, que eles já lançaram. Eles estão relançando toda a coleção de Nárnia, dessa vez em livros assim, separadinhos, ao invés daquela edição de volume único com o Léo na frente, que vivia em promoção na Submarino há uns 10 anos atrás, que eu amava. Inclusive, tenho a minha edição primeira com volume único, mas eles estão lançando assim, ó, que são edições de luxo, com ilustrações, letras grandes, folhas boas, ó, com um mapa de Nárnia. São edições muito caprichadas. Eu já li o primeiro, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Gostei muito. Achei que esse modelo, assim, né, torna a leitura muito mais fluida, porque às vezes a gente não consegue carregar um livrão daquele tamanho com todos os livros para todos os lugares. E essas edições ajudam demais. Aqui tem o Príncipe Caspian, que aqui vem depois do Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tem também A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu percebi que esse daqui é um pouquinho maior, mas eles não são livros tão longos. Também tem imagens, está muito caprichado. Essas edições estão muito caprichadas. Tá aqui. Eu vou ler em breve, porque eu adoro livros assim, né? Então, história de aventura, rapidinho de ler, que leio em 1, 2 dias. E aí eu recebi da editora HarperCollins também outro volume do Clube do Crime, O Jogo do Assassino. É uma proposta, na verdade, de coleção em que eles estão relançando livros que foram escritos do século XIX para cá. Então tem alguns livros que foram escritos há bastante tempo, são livros de investigação. Eu recebi o primeiro, que foi A Morte do Adivinho, e agora eu recebi esse outro livro aqui. Eu achei a proposta muito interessante de resgatar esses livros e autores que a gente acaba não conhecendo. O primeiro livro, A Morte do Assassino, inclusive, era de um autor negro. Veio junto aqui, ó, um marca-página. E aqui atrás, no primeiro livro, eles mandaram um caderninho.
Aí agora veio no marcador esse negocinho aqui que você destaca e é um selo para colar na caderneta, mostrando que você já leu o livro, e tem lá algumas informações para você preencher sobre o livro, quantas estrelas, quando você começou e quando terminou. As letras são grandes. Enfim, tá uma edição muito caprichada. Aqui no fundo diz: eu não imagino. Detetives não têm permissão para imaginar. Eles percebem probabilidades. Pronto, da HarperCollins foi isso. Eu recebi da editora Intrínseca. Diz que tem para titias. Eu que solicitei esse livro aqui, gente. Eu vi muitas pessoas falando bem. É um estilo de livro que eu nunca li, eu acho, que chamam de Cozy Mystery, que é como se fosse um mistério lhedor, não sei explicar. Mas eu sei que tem um assassinato em um casamento e tem essas tias que fazem parte de uma empresa de organização de casamentos. Elas são as donas, as organizadoras de casamento, e elas vão ter que lidar com a situação. Parece ser um livro bem engraçado. A ideia é essa, né? Fazer rir, ser engraçadinho. Então eu fiquei muito curiosa. Enfim, eu vi que é um livro que tem muito diálogo, que provavelmente vai ser rápido de ler. Tá aqui, vocês já ouviram falar desse livro? Comenta aí embaixo, porque eu tenho visto muito falar dele, e aí fiquei morrendo de vontade de ler. Outro livro que eu recebi, e esse eu já estou lendo, é o Quando Ninguém Está Olhando, da editora Intrínseca também. Já estou na página 88. E até agora a gente tá acompanhando dois personagens. A Sydney, que mora no Brooklyn desde criança, viveu ali desde sempre. Tá passando por problemas familiares, porque a mãe dela tá doente. Enfim, ela tá numa situação bem difícil. E os vizinhos ali em torno é toda uma comunidade. Então eles tentam se ajudar, eles se encontram, tem associação de bairro, eles marcam festas que motivam uns aos outros a fazerem coisas. Eles se importam de verdade com os vizinhos próximos. E aí entra uma empresa que quer comprar a casa de todo mundo para transformar aquele num bairro branco. E como acho que muita gente sabe, mas é reforçado aqui nesse livro, o Brooklyn é um bairro que é majoritariamente composto por pessoas negras nos Estados Unidos. E a gente tem essa questão, né? Esse embate. A própria Sydney é contra essa empresa, né, que quer praticamente expulsar todo mundo dali. Algumas pessoas já se foram no sentido de se mudaram e venderam suas casas, mas outras permanecem resistindo ali. A Sydney é uma dessas pessoas. E a gente acompanha também o Theo, que é um homem branco que comprou uma dessas casas dessas pessoas junto com a namorada dele, que também é branca, que é a Kim. E aí a gente acompanha a Sydney enxergando o conflito e os contrastes dessas pessoas brancas na vizinhança, e ao mesmo tempo o Theo, que convive com a Kim, que é extremamente racista, assim, mas que é aquele tipo de gente que, se você falar que ela é racista, ela vai dizer: como assim? Eu tenho um pôster da Michelle Obama colado na parede do meu quarto. Enfim, a gente enxerga também sob o ponto de vista do Theo, como que ele tá vendo isso, e ele percebendo a forma como essas pessoas brancas que estão se mudando para a vizinhança trata os vizinhos e como elas gostariam que esses vizinhos não estivessem ali. Enfim, tá sendo uma leitura muito fluida, muito interessante. Eu vi que ele não tem a melhor nota do mundo lá no Scooby, fiquei curiosa para saber por quê, porque um outro livro que eu li da Intrínseca, que é A Outra Garota Negra, que muita gente não gostou, eu amei. Tô ansiosa para chegar no fim dessa leitura para saber se realmente merecia tantas notas ruins em cima dele. Chegaram 2 livros da editora Rocco. Esse Amêndoas, que eu vi que a Mel Ferraz do Literaturice está lendo, em conjunto com a Mariana Dalchico. Ela estava postando lá nos stories e eu só acompanhando para ver se ela deixava algumas pistas de se está gostando do livro ou não. Mas esse aqui é um livro que tinha no plástico, veio um adesivo dizendo que foi recomendado por alguém do BTS. Não lembro se foi uma pessoa específica ou pelo BTS, mas tinha um blurb assim, falando isso. Não sei nada sobre esse livro, vou ser bem sincera. Obra de ficção ousada e original que mergulha nas profundezas da condição humana com muito humor. Já me deixa curiosa.
Sobre a sinopse, fala que o personagem principal nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia, não conheço, ou a incapacidade de identificar e expressar sentimentos, como medo, tristeza, desejo ou raiva. Interessante. Ele não tem amigos. As duas estruturas em forma de amêndoas localizadas no fundo de seu cérebro causaram isso. Mas a mãe e a avó lhe proporcionam uma vida segura e tranquila. Então, no seu 16º aniversário, véspera de Natal, tudo muda. Um ato chocante de violência destrói tudo que ele conhece, deixando-o sozinho. Ai, vixe, parece ser triste. Me parece triste, hein? Mas me parece bom também, fiquei curiosa. Outro livro que eu recebi da editora Rocco foi o Adulta. Gente, 5 estrelas esse livro aqui. Agora é um livro sofrido, porque assim, ele vai contar a história dessa menina, que o nome, eu já li, né, no caso, e o nome dela é Enchanted. O sonho dela é ser cantora. Ela vai para uma audição. Nessa audição ela encontra um cantor famoso, Corey Field, que vem falar para ela que ela é maravilhosa e tal, chama ela para um show. Aqui, quando isso acontece, ela tem 17 anos de idade. E o livro vai falar sobre relacionamento abusivo e relacionamento entre um adulto e um adolescente. Então a autora ela vai explorar de uma maneira muito direta como que esses homens manipulam essas adolescentes. Dentro da história tudo isso vai aparecendo, né? As coisas que ele vai dizendo para ela, como ele vai querendo modificar quem ela é, a personalidade dela, e ela vai cedendo porque ela não tem mesmo maturidade para entender aquilo que está acontecendo. E eu acho que maturidade também não é nem uma questão de idade, mas ela ainda é uma adolescente que não passou por uma série de experiências, então ela não consegue fazer uma comparação do que é de fato um relacionamento saudável e que não é saudável. Enfim, tem várias coisas que vão ser relatadas aqui que são extremamente fortes, pesadas. Ela vai passar por muita coisa, mas é um livro que eu gostei muito. Agora sim, se você já passou por alguma situação do tipo, se situações assim são gatilho para você, de pedofilia mesmo, não leia esse livro, porque ele vai girar em torno disso. E de como muitas vezes a sociedade assume que mulheres negras são adultas quando elas ainda são adolescentes, e mesmo quando elas são crianças, entendem elas como adultas, como responsáveis, que podem ser responsáveis por tudo, pelo cuidado desde criança, adolescente, e acaba deixando com que aconteça esse tipo de coisa. E eu falo, acabam deixando, não culpabilizando a família, mas a sociedade de modo geral, que acoberta também esses homens, ao mesmo tempo em que fragiliza essas infâncias. Então é um livro que vai tratar muito sobre isso, e obviamente que a culpa não é dela, e a autora é muito direta em mostrar que a culpa não é da adolescente. Também acho que a autora faz um trabalho primoroso nesse livro, porque ela vai tratar do assunto da maneira como ele deve ser tratado, como um crime, como pessoas que estão acobertando aquela situação estão tão erradas quanto, como não colocando a culpa na vítima. Enfim, eu achei que a autora foi muito assertiva nisso aqui. E no final ela ainda coloca um textinho, né, uma nota da autora falando um pouco sobre a história e sobre a inspiração, né? Porque ela já viveu coisas parecidas, aparentemente. E é muito interessante ela colocar essa nota. Eu acho que é muito cuidadoso e sensível da parte dela. Um livro aí que vale super a pena, que fala sobre um tema pesado, mas que vale muito a pena. E eu li também um outro livro que foi o Minha Sombria Vanessa, que trata a respeito de questões assim também, que é uma menina, uma adolescente que se relaciona com um professor. Ainda tem essa questão do poder que a autora também vai abordar aqui, mas que no livro Minha Sombria Vanessa tem a questão do poder, mas que eu não sei se esse outro livro teve tanto cuidado quanto teve aqui a Tiffany, de incorporar conversas, incorporar o que é dito na sociedade para refutar dentro da narrativa de uma maneira que faz sentido e que fica bem explícito, ainda que ela não seja didática, não seja uma professorinha ensinando. Enfim, livro muito bom, Adulta.
Da editora Dark Side eu recebi 4 livros. O primeiro foi essa edição mini do livro Meu Filho Dahmer. Para quem não conhece a história do Dahmer, eu acho que ela se popularizou bastante depois desse seriado que teve aí na Netflix. Foi um serial killer, o Jeffrey Dahmer. Ele matava homens, principalmente, seduzia esses homens, a maioria homens negros, e ele matava esses homens, cortava o corpo, enfim, e ele praticava canibalismo. E ele tinha um fetiche, assim, pelas vísceras. Então, uma série de coisas ele fez que é melhor não falar aqui, mas enfim. Foi um serial killer brutal nos Estados Unidos. E aqui é o livro do pai dele, pai do Jeffrey, falando sobre como foi a infância com ele, as coisas que ele não percebeu, as coisas que ele percebeu. Enfim, é um livro curto, um livro que vai falar sobre esse pai. Me parece ser muito interessante. Eu já li o livro Meu Amigo Dahmer, que é um HQ, na verdade, também da Dark Side, meu marcadorzinho. Eu tô curiosa por esse livro aqui, porque eu nunca vi nada sobre o pai dele, como o pai dele se sentiu, se o pai dele desconfiava de alguma coisa, enfim. Um livro aí interessante. Outro livro que eu recebi da Dark, Ed e Lorraine Warren, Luz nas Trevas. Esse aqui é mais um livro do Ed e da Lorraine. Eles são exorcistas famosos nos Estados Unidos. A história deles inspirou Annabelle, inspirou Invocação do Mal, enfim, inspirou várias outras histórias. E aqui, esse é mais um livro que eu acredito que vai ser eles visitando mais um lugar, possessão e tal. Aqui diz que esta obra é uma reconstrução de todo o caso de possessão de Brookfield, desde suas perturbadoras origens até seu trágico desfecho. Locais, pessoas, datas e fatos podem ser comprovados nos registros públicos. Os dados de pesquisa específicos, que abrangem o grosso do texto, foram coletados diretamente das vítimas, do casal Warren, principais investigadores do caso, bem como de fotografias e gravações feitas no local enquanto os fenômenos sobrenaturais estavam em andamento. Essa é uma característica bem recorrente da história deles, né? Que é o fato deles documentarem tudo e falarem que é verdade. Então, esses livros aqui, eles acabam sendo de não ficção. Mas, assim, eu leio como se fosse ficção, não vou mentir. Eu acho que tem um pouco... É aquilo, né? Tudo que passa entre a verdade e como ela é contada, tem um pouco de ficção ali. E eu acho que esses livros é uma mistura disso. Eu não tenho muito medo, não. Eu fico mais curiosa. Mas, enfim, nunca li nenhum livro deles. Inclusive, Dark nunca me mandou outros livros dos Warren. E eu fico muito curiosa, sim. Vou ler aí em algum momento. Outro livro de possessão, acho que a Dark Side pensou, vou mandar uns livros de possessão para ela. Esse outro aqui, nossa, eu lembro quando eu assisti o filme, que é do caso de Emily Rose. O real caso, não lembro o nome. O filme é O Exorcismo de Emily Rose. Foi baseado nesse livro aqui. E, meu Deus, eu lembro quando eu assisti, eu ainda era criança. Eu assisti assim que lançou, não demorei de assistir, não. Eu adorava essas coisas. E aí agora chegou aí o livro pela Dark Side, em parceria com a Macabra. Nossa, tá uma edição meio assustadora. Eles estão entre nós. O bem e mal são a realidade, uma luta milenar além de qualquer religião. Em uma comunidade rural da Alemanha, a jovem Anneliese Michael era atormentada durante anos por visões, vozes e episódios macabros. Os padres alegavam possessão, os médicos epilepsia. Qual é a verdade por trás do caso real que chocou o mundo em 1976 e inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose? Descubra em Possessão, um relato poderoso que guia o leitor por uma jornada crível e assustadora. Prepare a água benta. Amei. Por último, o último livro mesmo de todos, e da Dark Side também, é o livro Vítima, uma obra que narra a história das famílias e de todas as vidas que estavam ao redor dos assassinatos na loja Hi-Fi em 1974. Gary Kinder, com sua escrita respeitosa e sensível, proporciona visibilidade às vítimas e seus familiares que trazem à tona sentimentos perturbadores acerca da vida, da morte
e do que resta após um crime tão perverso. Eu não conheço o crime, eu acredito que aqui vai falar um pouco sobre ele também, mas eu gostei da abordagem. Dentre esses que eu recebi da Dark, foi o que me deixou mais atraída, porque eu acho que é muito importante dar visibilidade para as vítimas, né? Quantas vezes os autores e a mídia, de forma geral, acaba fazendo famosas essas pessoas que cometeram atrocidades e a vítima vira só estatística, a gente nem sabe o que foi que aconteceu com elas. Então, eu acredito que esse livro aqui ele vai cumprir um papel bem importante de dar essa visibilidade para as pessoas que realmente sofreram com aquelas situações tenebrosas. Fiquei super curiosa. Isso, gente, foi tudo isso dessa vez. Foram muitos livros. Tá aqui 2 pilhas na minha frente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha cansado vocês de tanto livro que eu trouxe. Mas é isto. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau. Ah, não esquece de se inscrever, de dar o like, de comentar aí embaixo. Agora sim, um cheiro. Tchau.